Pessoal, então esse é o conteúdo do Libras Contextualização Histórica e Cultural dos Surdos. E então, se a gente pensar que a Libras é a língua brasileira de sinais, como a gente já aprendeu, é uma língua oficializada pela Lei 10.436 do ano de 2002, como eu disse para vocês. Então, anterior a isso, já existia Libras, ela só não era reconhecida por lei, certo? Então, vamos lá. A Libras, ela é considerada a filha da língua francesa de sinais, a LSF. Então, a língua de sinais brasileira, ela tem alguns sinais e alguns conceitos voltados para o que já foi e o que é hoje a língua de sinais francesa. No ano de 1857, o imperador brasileiro tinha um parente surdo e aí ele convidou então um surdo chamado Edward Rouet para vir ao Brasil. E aí nesse ano, 1857, esse surdo chegou ao Brasil e fundou o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Embaixo aqui vai estar o link do site do INES. Aí tem o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, e tem a TV INES, que é onde eu falo para vocês que tem vários vídeos relacionados a Libras bem interessantes. Então, em 1857, Rouet, o surdo francês, veio ao Brasil, começou a ensinar as pessoas surdas daqui e a construir. Já existia a mímica, a conversa entre esses surdos, mas não existia uma língua consolidada. Então, Rouet veio para o Brasil nessa data para poder criar a língua de sinais e criar o Instituto Nacional de Educação de Surdos. No entanto, no ano de 1880, houve o Congresso de Milão. E esse Congresso de Milão se reuniu professores de surdos para definir como é que funcionaria a educação de surdos no mundo. E foi votado e foi aprovado então que a educação de surdos no mundo aconteceria de forma da metodologia da abordagem de educação oralista, ou seja, os surdos eram obrigados a oralizar, as suas mãos eram amarradas e eles faziam um tratamento para poder oralizar, então para falar o tempo todo, para tentar normatizar o surdo. Essa determinação do Congresso de Milão aconteceu durante 100 anos, então 1880, 1980. Então foram 100 anos onde o surdo era forçado a aprender a falar. Depois, então, em meados dos anos 80, nós temos a segunda abordagem da educação de surdos, que é chamada de comunicação total. A comunicação total é uma abordagem que, como o próprio nome já diz, qualquer forma de comunicação é válida. Então, seja ela através da escrita, da oralidade, da sinalização, da mímica, dos gestos, tudo é utilizado. O importante é se comunicar. Essa abordagem durou em torno de ali 20 anos, por conta, lembra da lei que eu disse um pouquinho atrás, da lei 10.436? A lei 10.436 é de 2002, então anos 80 até 2002 predominou a comunicação total e a partir daí, então, da Lei 10.436, pensou-se, então, né, e iniciou essa nova proposta de educação de surdos, que é o que a gente chama de bilinguismo, que, como o próprio nome já diz, é duas línguas concomitantes. Então, são duas línguas, a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa na modalidade escrita. Como a Lei 10.436 reconhece a Libras enquanto língua da comunidade surda, e é importante a gente pensar nisso, não é a segunda língua oficial do Brasil. O Brasil é um país monolíngue e só tem uma língua, mas Libras é a segunda língua mais usada. E então, nós temos essa questão de, em 2002, ter o reconhecimento da Libras enquanto língua, mas no parágrafo único fala que a Libras não pode substituir a língua portuguesa na modalidade escrita. Por isso, o bilinguismo, que é a língua portuguesa na modalidade escrita e a língua de sinais concomitantemente. Então, o surdo permuta aí por essas duas línguas durante o tempo todo. Por isso, a presença do intérprete juntamente com o surdo. Então, se a gente for pensar numa construção cronológica da educação de surdos, então oralismo, que é 1880 até 1980 mais ou menos. Os anos 80, 90 e começo dos anos 2000 nós temos a comunicação total e a partir daí então nós temos o bilinguismo, que é a abordagem de educação de surdos que prevalece até hoje.
Então é esse o nosso percurso histórico da questão da língua brasileira de sinais. E aí depois a gente vai falar um pouquinho da legislação. Beleza? Até mais!